E aí galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Tudo bom? Estou aqui gravando mais uma vez para vocês o vídeo. Quero falar aqui sobre um assunto muito importante, tá? Então vamos comigo aqui, que a gente vai falar sobre o assunto agora. Quero estar falando sobre Semana Santa aí nesse vídeo, tá bom? Nesse assunto. E vamos comigo aqui agora. Então é isso aí, gente. Eu quero falar aqui sobre a Semana Santa, sobre o verdadeiro sentido da Semana Santa. Eu quero trazer aqui alguns versículos e por que na Semana Santa pode-se comer carne. Porque muita gente diz que não come carne na Semana Santa, mas eu quero mostrar para você o porquê não tem nenhum problema você comer carne, comer carne. E a questão também de por que apenas pode só uma semana ser santa só. Por que não um mês, por que não um ano? Porque a Semana Santa, ela lembra a morte, né? A paixão, que é o amor de Jesus Cristo, e a sua ressurreição, sua entrada ali na cidade de Jerusalém. É isso que traz o símbolo, né? Uma tradição, mas que biblicamente não é apenas a Semana Santa que tem que ser santa, né? E eu quero aqui falar sobre isso porque nós chegamos aí na Semana Santa e é necessário através da Bíblia, né, da palavra de Deus, nós temos o verdadeiro conhecimento das coisas, tá? Para que a pessoa não esteja fazendo sacrifício em vão, né? Fazendo a questão, tendo uma ideia que não é biblicamente correta, tá bom? Então eu quero ler aqui o primeiro versículo para você estar aqui entendendo por que não tem nenhum problema comer carne na Semana Santa. Entre aspas, Semana Santa que a Semana Santa é uma tradição, é uma forma de lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas que não está na Bíblia, a Bíblia não diz, não coma carne na sexta, não coma carne no sábado, tá? É uma coisa que surgiu. Eu quero estar falando aqui porque você assim, a prioridade do sentido da Semana Santa, ou seja, de ser santo. A Bíblia diz que ser santo ou ser santificado ou santificação, as pessoas que desejam buscar a Deus devem buscar a santificação. E a santificação quer dizer separação. Ser separado, ser santo, ser separado. Semana Santa, semana de se separar. Por quê? Lá no Antigo Testamento, os levíticos, eu quero mostrar aqui o versículo para você, para mim poder falar. Eu vou procurar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para Atos primeiro. Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: então vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos quatro pontos, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que quer dizer esse texto? O texto fala que o apóstolo Pedro, que foi um dos apóstolos de Jesus, não estava querendo comer alguns certos tipos de carne, que era porco e outros tipos de carne, que o texto aqui não especifica, mas eram animais quadrúpedes, animais que geralmente judeu não comia. E Pedro teve uma visão do próprio Deus dizendo para ele que tudo aquilo que Deus criou purificado, né? Deus criou purificado, Deus criou o boi, Deus criou o porco, Deus criou o cabrito, Deus criou os animais, e Deus, sendo o criador dos animais,
Deus criou e purificou os animais. E Deus estava querendo dizer para Pedro que agora, depois de Jesus Cristo ter vindo à Terra, a graça se manifestou após a sua morte, né? Após a sua morte. Então, eu quero ler ainda no livro de Levítico, capítulo de número... Pausou? Então, eu vou ler no livro de Levíticos, Antigo Testamento, capítulo de número 11, versículo de número... Deixa eu lembrar aqui que eu fiz algumas anotações. 11:44. 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 44. Diz assim, ó. Deus falando para o povo de Israel. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito. Deus estava dizendo aqui que na época da lei, o povo tinha que seguir a lei. E a lei dizia que Deus tinha proibido o homem de comer alguns alimentos. Está aqui escrito. De fato, não se podia comer alguns tipos de alimento, de carne. Porém, com Jesus, com a vinda de Jesus, vamos ver aqui o que Jesus disse depois da sua morte. Vamos ver o que é que Jesus ensinava. Vamos lá, gente. Vamos ver o que é que Jesus falou sobre comer ou não comer. Come ou não come carne na Semana Santa? Pode ou não pode? Vamos ver aqui. Capítulo 15 de Mateus, versículo de número 16 em diante. Diz assim: Disse, porém, Jesus: Também vos não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar fora? Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, comer não contamina o homem. O que contamina é aquilo que sai do coração do homem. São os maus pensamentos. São os maus pensamentos. Então, assim, a verdadeira santificação, o verdadeiro significado da semana, que não deveria ser uma semana santa, mas deveria se pregar uma vida de santidade, que é uma vida separada. Tá? Uma vida separada para Deus. Isso é santidade, isso é santificação, isso é uma santificação. É ser santo, é ser separado. Ser santo não é usar um vestido lá no pé. Ser santo não é usar um terno, uma gravata. Ser santo não é usar, sabe, não é querer ser mais do que os outros. Ser santo tá dentro. Ser santo é ser separado. Ou, em outras palavras, ser santo, a verdadeira santificação e a verdadeira vida santificada é a vida que o homem decide se dedicar a Deus de toda a alma, de todo o coração, com todas as suas forças, sabe? Uma vida de renúncia, é uma vida que ele deixa se levar e começar a praticar a palavra de Deus. Isso é uma vida santa. Isso é uma verdadeira santificação, tá? Não deixar de comer carne, não deixar de comer um churrasco num dia de sexta-feira ou num dia de sábado, simplesmente por uma tradição, tá? Até porque santidade na Bíblia é separação, é ser separado, é ser diferente. Mas não é ser diferente por 1, 2 dias, por 3 dias, por uma semana. É ter uma vida dedicada a Deus. E como eu dedico a minha vida a Deus? Vamos lá, Semana Santa, lembra o quê? A morte, a ressurreição e a paixão, né? Porém, Jesus Cristo, ele não se apaixonou pelo homem.
Jesus ele não é apaixonado pelo homem, porque a paixão é algo que passa. A paixão passa. Quem é apaixonado passa. Quem é apaixonado faz tudo para ter a pessoa, faz tudo para ter aquela pessoa, ainda que aquela pessoa seja forçado, sabe? Ainda que seja na força. E a Bíblia diz que Deus ele não se apaixonou pelo mundo. Lá no livro de João, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim, ó, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira coisa, Jesus não se apaixonou pelo mundo. Deus amou o mundo, que deu seu Filho para morrer. Segunda coisa, Jesus morreu por quê e para quê? Para que Jesus veio morrer? Para que no século 21 nós comemorássemos a Semana Santa? Nós lembrássemos durante 2 dias, durante 7 dias dele, do que ele fez? Ou será que Jesus morreu para algo mais profundo? Pois bem, Jesus morreu, veio à terra, morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Jesus teve que morrer por causa de um sacrifício, porque havia um sacrifício para que tivesse remissão de pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, todos os homens pecaram, desde Adão até os dias de Jesus. Ninguém conseguiu fazer a coisa direita. E era necessário, no Antigo Testamento, fazer sacrifícios para expiação de pecado. Eu cometi um pecado, vamos supor que eu menti, então meu pecado teria que ser expiado, senão eu sofria as consequências imediatamente. Então eu pegava, de acordo com o pecado, haveria os sacrifícios, tipo pomba, carneiro, cabrito, dava ao sacerdote, que era um homem escolhido e separado para fazer aquilo, ele sacrificava aquele animal, o sangue do animal era expiado e Deus recebia, então aquela pessoa estava livre daquela culpa, daquele pecado. E assim foi por muito tempo. Quando Jesus veio, ele cumpriu toda a palavra, ele não pecou, ele conseguiu cumprir. E ele sacrificou, morreu na cruz de uma forma como um cordeiro. E por ele não ter pecado, por ele ter cumprido, o sacrifício que ele fez foi perfeito. Jesus fez tudo perfeitamente. Morreu, né? Ressuscitou e ainda hoje permanece ressuscitado. Mas muita gente ainda não tem ele ressuscitado na vida, porque ainda não se santificou. Porque ainda não se santificou, ou seja, não se separou, ou seja, não decidiu se dedicar a ele. E uma das coisas que eu gostaria de falar é que não tem nenhum problema você comer carne. Não tem nenhum problema amanhã ou a depois da manhã, durante a Semana Santa, você comer carne. O problema é o que você vai fazer, a sua mente, o seu coração. Às vezes a pessoa não come carne, mas a pessoa mente. A pessoa não come carne na Semana Santa, mas a pessoa faz mal a alguém. A pessoa não come carne, mas a pessoa trai. A pessoa não come carne, mas a pessoa levanta falso testemunho contra a pessoa. Então isso é o que faz mal. Então isso é o que é o problema. Agora comer carne, comer um churrasco não vai te fazer mal, eu te garanto. Mas também não tenha a ideia só nesses 3 dias. Porque não esqueça que a verdadeira santificação é a dedicação a Deus. É você se dedicar a Deus. Então você está se santificando, porque você está se abstendo da sua carne, da sua vontade, dos seus desejos, e passando a viver o desejo de Deus, a vontade de Deus. Tá bom? Então, eu quero finalizar ainda aqui lendo mais um versículo para você. Eu fiz as nossas anotações aqui, e eu quero ler ainda mais um versículo para você. Então, Para finalizar, meus amigos aí do canal,
Eu quero ler mais um versículo só para finalizar. Eu não estou falando nada aqui que não esteja na Bíblia, tá? Eu não estou criando nova ideia, uma nova coisa. Tá na Bíblia. Todo mundo, todas as religiões que tem a Bíblia, basta ler que tá tudo lá. Não estou falando nenhuma novidade. Eu estou só relembrando, mostrando o caminho, né? O caminho certo das coisas. Vamos lá, capítulo 7 de 2 Coríntios. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, no seu celular, na internet, no navegador, você pode estar lendo o que está escrito assim, ó. Capítulo 7, versículo 1 do livro de 2 Coríntios no Novo Testamento. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade em temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas e passar a obedecer o que Ele fala na sua palavra. Então isso é uma verdadeira santificação. Isso é uma verdadeira santidade, tá? É ser santo, é ser separado, é ser dedicado a Deus. É fé, é crer. E isso, quando você faz isso, sua vida muda, suas atitudes mudam, sua mente muda, tá? E sua vida é abençoada, tá? Então fique com essa palavra, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Então tudo ok. Em breve eu quero estar editando meus canal, tá? Editando os vídeos do canal. Deus está preparando aí, tudo vai dar tudo certo, tá? Então Deus te abençoe. Faça um churrasco, comemore a vida, comemore as amizades, comemore quem você ame. Em nome de Jesus, tá bom? Fique em paz.